livre para todos os públicos. Olá pessoal, segunda-feira, 14 de outubro, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook, no canal da Rede TVT. Mande perguntas, comentários, dê like no nosso vídeo e compartilhe. No WhatsApp, o nosso número é o 11 997 98 4042. Participe. Vamos às notícias? O Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento sobre a validade da prisão após condenação em segunda instância para essa quinta-feira, dia 17 de outubro. Desde 2016, o Supremo entende que a prisão após segunda instância é possível. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2018, 169 mil pessoas poderiam ser soltas se o Supremo mudasse seu entendimento. O caso de maior repercussão é do ex-presidente Lula, que pode ser solto caso o STF decida que uma pessoa só pode ser presa após não haver mais possibilidade de recursos na Justiça. Novos vazamentos divulgados hoje pelo Intercept Brasil mostram que os procuradores da Lava Jato combinaram a data ideal para divulgar a denúncia contra o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Na época, os olhares da imprensa estavam voltados para a divulgação de um áudio com diálogos entre o presidente Michel Temer e o dono da JBS, Wesley Batista. Esse áudio fazia parte do acordo de delação premiada de Batista e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, estava sendo duramente criticado em função do vazamento. À espera da divulgação de laudo para comprovar a autenticidade dessa gravação, os procuradores conversaram em maio de 2017. Carlos Fernando dos Santos Lima escreveu no grupo de procuradores: quem sabe não seja a hora de soltar a denúncia do Lula. Assim criamos alguma coisa até o laudo. Deltan Dallagnol responde: acho que a hora está ficando boa. Vou checar se tem operação em Brasília, que se tiver vai roubar toda a atenção. Depois de confirmar que não havia nenhuma operação programada, Dallagnol escreve no grupo: nesta semana não tem operação. Dá para soltar a denúncia do Lula. Jerusa Viecili responde daí então: olha, faremos o release amanhã. E Santos Lima completa: vamos criar distração e mostrar serviço. Você pode ler a íntegra dos diálogos no site do Intercept Brasil. Pois é. Olha só, ontem, milhares de pessoas foram à Avenida Paulista participar do Manifesto Lula Livre. Políticos, artistas, líderes de movimentos sociais pedem não só a libertação, mas a sentença de inocente para o ex-presidente Lula. Vamos ouvir um pouquinho do ato. Nós precisamos resistir a essa situação. Precisamos acabar com o governo que está acabando o Brasil e voltar com um governo progressista e popular para recuperar a nossa dignidade e a dignidade do povo brasileiro. É por isso que nós estamos aqui, companheiros e companheiras. É por isso que nós resistimos e vamos seguir em frente. Pela liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva, pela liberdade do Brasil e do povo brasileiro. Equador. Lenín Moreno revogou o decreto que acabava com subsídios aos combustíveis, responsável pelo aumento de 123% nos preços e que desencadeou uma onda de protestos no país. Um novo texto para substituir o decreto será redigido com a participação de movimentos sociais e mediação da Organização das Nações Unidas. A população foi às ruas comemorar o fim desse decreto. Quem comenta as notícias hoje com a gente é Altamiro Borges, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Oi, Miro, tudo bom? Oi, Thalita, tudo certinho contigo? Tudo certo. Miro, a notícia que está abalando hoje é em relação ao STF ter marcado, enfim, a data para esse julgamento sobre prisão em segunda instância. O que esperar? Thalita, você já conhece minha visão negativa sobre o Supremo. Lógico que gera uma expectativa, né? Se fosse seguir o Estado de Direito, né?
esse julgamento do Lula teria sido anulado, o Lula já estaria de volta com a família, já estaria ontem no ato na Paulista, eu estive lá, ele já estaria no palanque agradecendo o apoio. Só que, infelizmente, o que nós temos é um conluio, né, de vários órgãos que castrou a democracia no Brasil, e para isso era preciso manter o Lula preso. Vamos lá, vamos ter fé, né? Dizem que a esperança é a última que morre, eu costumo brincar, mas morre, né? Vamos ter fé que dê certo. Se seguir o Estado de Direito, se seguir normas básicas do direito, essa sessão agora no Supremo garante a liberdade para o ex-presidente Lula. Seria o justo. Eu tenho lá minhas dúvidas, vamos ver. Sim. E a Vaza Jato dessa segunda-feira? Porque passamos 2 semanas sem nenhuma reportagem e agora tivemos essa Vaza Jato mais recente. Inclusive, a defesa do ex-presidente Lula já pediu a inclusão desses novos diálogos no processo sobre o sítio de Atibaia. O que você viu nessa nova revelação? Então, eu acho que é isso que está criando até expectativas positivas com relação ao Lula. É que a Vaza Jato demonstrou todas as arbitrariedades da Operação Lava Jato, né? Demonstra todos os abusos de autoridade. Esse último vazamento é impressionante. O Deltan teve uma vez que falou em showzinho. Ele é o showzinho, né? Isso, é tudo jogo combinado, é tudo cronometrado, né? O cara fala, né? Nós temos que bombar, né? É distração. Isso é uma vergonha, quer dizer, esses caras não são procuradores, esses caras são agentes dessa onda fascista no Brasil, né? É o partido da Lava Jato, né? Que se juntou ao partido da mídia, ao partido da imprensa golpista, para produzir o que se produziu no Brasil. Um golpe de Estado, uma prisão política, uma quadrilha no poder e depois a eleição de um fascista. É impressionante esse vazamento, porque isso mostra como a coisa era todinha combinada, como eles estavam acompanhando o cenário político, eles precisavam criar fatos de distração, ou seja, enganar, né? Esse vazamento mostra como eles tratavam a população de otária, como otária, né? É um showzinho do Deltan. Quer dizer, quando a gente achava que o mais ridículo desse showzinho tinha sido aquele maldito PowerPoint, agora a gente percebe que esse palhaço, né, estava aí enganando, distraindo a população brasileira, né? É lamentável. Isso, livros de história, no futuro, né, e no mundo todo, isso vai ser constatado, um crime que foi cometido contra a democracia no Brasil por interesses que não tem nada a ver com ética, nada a ver com interesses de desmonte do país, né, tem muita ligação com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, onde essa turminha que distrai a população foi formada, né? É lamentável. Querendo livrar a cara de alguém que hoje, de Rodrigo Janot, que hoje a gente vê mais queimado que nunca, né? Nem mesmo ali no lançamento do livro, meia dúzia compareceu, enfim, não tinha ninguém ali prestigiando quem foi o procurador. Não, que foi tratado como herói, né? Teve boneco do Janot, né? O Janot adorava exibir uma fotinha dizendo que ele era a salvação do Brasil, né? O herói hoje vive na solidão. Esse é o mesmo fim que vai ter o Deltanzinho, apesar que o Deltanzinho juntou uma graninha com o debate, então talvez ele tenha uma vida mais tranquila, né? É o mesmo fim que vai ter o Deltanzinho, é o mesmo fim que vai ter o Marreco de Maringá, que virou ministro no Laranjal do Bolsonaro, o Moro, né? É a solidão, né? A cena do Janot na livraria aqui em São Paulo e a cena do Janot em Brasília é um negócio impressionante. Por isso que o rapaz estava meio psicopata, estava querendo dar tiro para tudo que é lado, né? E bebendo muito, né? Mais se fala em bebida do que em processo legal, né? Por isso, né? É lamentável a situação em que chegou, é um fim de carreira, né, dessa figura que tanto mal fez a democracia brasileira, né? Sim. Uma pena. Estou na expectativa por quinta-feira e a gente volta a conversar durante esses dias. Muito obrigada, Miro. Beijão, bom trabalho aí, tá? Beijão, até. Tchau, tchau. Bom, para todos, faz um rápido intervalo agora. Na volta, a nossa conversa aqui no estúdio é sobre os direitos de crianças e adolescentes. Da eleição para o Conselho Tutelar
a foto de Jair Bolsonaro com uma criança segurando uma arma. Daqui a pouco a gente já volta, até já. Oi, pessoal, boa tarde. Só deixa eu rever aqui um pouquinho, porque eu peguei umas informações com o Daniel e eu vou ter que mudar um pouquinho aqui. Olha eu com o som no celular. Aí toca. Podem vir aqui, pessoal. Podem se sentar. Fiquem à vontade. Deixa eu esconder isso aqui. Quer deixar com eles? Quer deixar com a... Eu sempre ponho aqui Então tá atrás. bom, tranquilo. Thalita. Eu Tudo já bem. tô- Eu sempre ponho aqui atrás, já é de casa. Eu sempre ponho aqui, tá tudo bem. Eu só ando porque para andar no meio, como tem os cabos, e eu tenho dificuldade para... Ah, só deixa eu empurrar para um pouquinho mais aqui, porque tá aparecendo. Ah, tá. Peraí. Eu sempre ponho aí atrás. Acho que foi, né? Ótimo. Tá bom, vamos lá então. Trabalho infantil. Bom para todos de volta ao vivo. A defesa dos direitos de crianças e adolescentes esteve em discussão nas últimas 2 semanas por conta da eleição para os conselhos tutelares em todo o país. Instância importante de democracia participativa com caráter comunitário local. Os conselhos tutelares estão na mira de grupos religiosos que desejam impor a sua pauta. A sociedade se mobilizou com campanha boca a boca em redes sociais e conseguiu garantir grande presença de votantes e um resultado mais plural. Bom, hoje aqui no estúdio a gente tem a participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos e vamos conversar sobre os direitos de crianças e adolescentes na perspectiva do ECA. Estamos com Adriana Guimarães, assessora de projetos do Fundo Brasil, Daniel Serra Azul Guimarães, que é promotor de justiça, trabalha há 3 anos na pauta da infância e da adolescência e integra o coletivo Transforma MP, e a Regina Lúcia Santos, da Associação de Amigos e Familiares de Presos e Presas, a Amparar. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Vamos começar com o Conselho Tutelar, então? O que vocês acham desse resultado das eleições para o Conselho Tutelar? Porque, ao mesmo tempo que a gente teve uma grande participação, grande discussão, dá para a gente dizer que os resultados foram positivos de fato? Eu acho que a gente ainda tem que aguardar um tempo, né, para fazer esse balanço mais acurado. Mas a gente sabe que os conselhos, na verdade, já há alguns anos vinham com uma dominância muito forte de conselheiros com uma pauta bastante conservadora, ligadas a igrejas neopentecostais que trocaram, na verdade, não defendiam o que está colocado no ECA para a criança e o adolescente. Ou seja, isso não é uma discussão desse momento atual. Os conselhos já tinham, então, conselheiros... Eu, Regina, presenciei já quase 20 anos atrás a iniciativa dessas denominações neopentecostais em abarcar, na verdade, a estrutura do Conselho Tutelar. Sim. Né? Já há quase 20 anos. Sim. 17, 19 anos. O que mudou nesse momento? Acho que, primeiro, a polarização que se encontra, né? Mas a sociedade civil resolveu fazer uma discussão de voltar o Conselho Tutelar para a defesa mesmo do ECA e da criança e do adolescente. Então,
se acirrou, eu acho que a minha avaliação é que foi positivo, porque um conselho que estava todo dominado por uma pauta conservadora, Sim. hoje está mais plural, eu acho que essa eleição trouxe de volta uma pluralidade que já não existia há algum tempo nos conselhos tutelares. Que bom, num momento conturbado politicamente, tem um resultado positivo. Agora, Daniel, você me falava que trabalha atualmente mais na área da educação. Durante essas eleições para o Conselho, se falou muito nessa agenda conservadora e como conselheiro, de repente, podia ajudar a implementar um pensamento conservador nas escolas. Seria possível, como na área da educação, qual o impacto que teria um conselheiro mais conservador e como isso poderia prejudicar as crianças e adolescentes? Bom, o Conselho Tutelar ele é uma instância muito importante de proteção dos direitos da infância e da juventude. E eu acho que o momento que a gente está vivendo exige que a gente coloque, vamos dizer, relacione alguns temas, porque senão a gente não consegue enfrentá-los. Hoje é difícil a gente pensar em qualquer questão relacionada com direitos da infância e da juventude, a socioeducação, a criminalização da juventude, ou mesmo qualquer questão sobre as políticas educacionais ou de saúde ou de assistência, sem a gente pensar num processo mais amplo que está em curso, que é o processo de encarceramento em massa e genocídio da juventude negra, pobre e periférica das grandes cidades do Brasil. E nesse contexto, o momento que a gente está vivendo de muitos ataques ideológicos às políticas públicas, especialmente às políticas educacionais, a importância do Conselho se torna ainda maior. Então, esse resultado, aparentemente um resultado bastante satisfatório do ponto de vista do fortalecimento dos conselhos como instância de participação democrática, ele é animador nesse sentido, porque é um elemento a menos para fazer a pressão que as escolas têm sofrido, que a educação tem sofrido, por conta de questões puramente ideológicas, às vezes até difícil da gente entender, né? Enfim, acho que a discussão está posta, né? Sim. E está todo mundo acompanhando. Sim. Essa questão das medidas socioeducativas, a gente pode relacionar aos conselheiros tutelares diretamente? Com certeza. De que forma? Explica pra gente. Com certeza. Por quê? Porque os conselhos tutelares podem fazer inspeção nas unidades, aqui em São Paulo, da Fundação Casa, mas nas unidades de internação. Sim. E um conselheiro tutelar que preze pela integridade das crianças e adolescentes, que tenha um ECA como basilar para sua atuação, Sim. A gente tem um sistema socioeducativo, eu acho de uma hipocrisia a gente chamar de sistema socioeducativo, porque, na verdade, é o aprisionamento da criança e do adolescente, né? É um sistema prisional. Para mim, é assim que é. E o que acontece? Por exemplo, nós temos hoje um caso, a Casa Nogueira, que faz parte do complexo da Fundação Casa, do complexo Raposo Tavares, tem suspeita de tortura. Teve um caso simbólico com repercussão no final do ano passado, dezembro de 2018, e agora retorna suspeição de tortura nos adolescentes internados. Sim. Então, tem um conselheiro tutelar da região do Butantã, do qual o complexo Raposo Tavares faz parte, que ele foi na Casa Nogueira visitar os meninos, perguntar como eles estavam, se tinham sido torturados, para, inclusive, acalmar as famílias dos internados que nem sempre podem ir. Claro. Então, é de fundamental importância que a gente tenha conselheiros tutelares que tenha o ECA como fundamento para sua atuação, porque
acaba fazendo a defesa de uma criança que está num sistema de privação de liberdade. Sim, ainda mais né? vulnerável do que outros jovens e adolescentes. Exatamente. E falando num sistema carcerário que é bastante questionável. E a gente no país não todo. pode pensar, eu sou militante do movimento negro unificado, e a gente não pode pensar em sistema socioeducativo, em sistema prisional, sem pensar na questão racial, porque quem está dentro do sistema socioeducativo é o adolescente, é o jovem negro, Sim. na sua grande maioria. São Paulo tem um número absurdo de jovens em privação de liberdade, por volta de 26 mil jovens. Puxa, bastante mesmo, sim. 26 mil, o Brasil tem mais ou menos perto de 90 mil jovens internados. O São Paulo tem uma quantidade quase que 1/3, né? Sim. Dos internados no país todo. E desse número absurdo, uma porcentagem muito grande de negros. A estatística do sistema, que dá conta do que acontece no socioeducativo, diz que por volta de 62% são negros. A gente sabe que é muito mais, que esse número é subdimensionado. Sim. Né? E num momento em que se discute, inclusive, redução de maioridade penal. Então, se a gente fala num número alto, esse número pode ser ainda maior. Daniel, uma reportagem recente que mostra que em julho, essa reportagem, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, tramitavam 23 projetos de lei que propõem alteração no Estatuto, no ECA. E 5 deles sugerem um aumento do período de privação de liberdade de jovens infratores. Então, ainda tem essa discussão para ser feita. Porque ela, há um tempo atrás, no Congresso, ela foi abandonada, mas agora voltou a tramitar. O Senado, enfim, está discutindo isso também. É muito prejudicial uma medida dessa. Essa discussão vai e vem, né? Na verdade, a estrutura toda é bastante perversa. Porque você tem, de um lado, a negação quase que absoluta de acesso a direitos básicos para uma camada bastante significativa da população jovem, aliada a outros fatores que acabam, enfim, levando o adolescente a se envolver ou não se envolver, porque nem todo mundo que está criminalizado ou encarcerado, inclusive, talvez até de uma maneira bastante significativa no caso dos jovens, dos adolescentes, né, são realmente autores de atos infracionais, mas enfim. A saída, depois que se entra no sistema socioeducativo, a saída é algo muito difícil. Então, se exige muita coisa para que uma medida seja considerada cumprida, se exige que o adolescente se profissionalize, trabalhe, estude. A gente ignorando absolutamente que uma questão, um verdadeiro paradoxo jurídico que está na base dessa questão, que é a Organização Internacional do Trabalho reconhece o tráfico como uma das piores formas de trabalho infantil. Sim. E a gente olha para esses jovens não como vítimas de trabalho infantil, mas como autores de crimes. Sim. E trata realmente de uma maneira que é punitiva, realmente constrangedor a gente chamar de socioeducativa, por mais que haja muito esforço de muita gente trabalhando, não seja no sistema das medidas em meio fechado ou meio aberto, mas é difícil a gente chamar realmente de socioeducativo levando isso a sério. Então, e até complementando o que eu disse antes, a escola acaba funcionando como um equipamento que pode, em alguns casos, ter um papel também bastante perverso de... ao mesmo tempo, o judiciário exige a escolarização, mas a escola normalmente não quer acolher o adolescente que, entre aspas, dá problema. Sim, né? sim. Com todas as dificuldades também, sem julgar as direções das escolas, etc. A gente sabe que o ataque, o primeiro ataque à educação é o do subfinanciamento e quem está ali trabalhando na escola não tem muito... A questão não é do indivíduo, né? Nem o gestor, nem o professor, não é... A questão é o sistema mesmo. Isso, existe uma estigmatização muito grande. Sim. Né? E a gente tem no Conselho Tutelar, com um perfil mais conservador, nessa perspectiva, enfim, de uma visão puramente ideológica, dissociada da realidade. Num momento desse é algo problemático mesmo. Sim. Agora, Adriana, você representando o Fundo Brasil. O Fundo Brasil que apoia entidades, enfim, que lutam na defesa de direitos humanos. E daí tem um dado interessante que
Historicamente, as organizações da sociedade civil apresentaram ao Fundo Brasil principalmente pautas ligadas à defesa de direitos na aplicação de medidas socioeducativas, à criminalização da infância, da juventude negra e periférica, o extermínio dessa parcela da população. Então, são muitas as entidades defendendo os direitos das crianças e dos adolescentes. Sim, sem dúvida. Historicamente, uma parcela muito importante dos projetos que a gente recebe ligados à infância e à juventude tem a ver com o cumprimento de medidas socioeducativas e com a criminalização da juventude, né, que acaba impactando, como eles já disseram anteriormente, um número muito maior de crianças e jovens negros, né? Sim. Então, até pouquíssimo tempo atrás, a quase totalidade dos projetos que a gente recebia eram dessa natureza. Era dessa área. Mudando de um pouquinho de área, mas continuando a falar sobre direitos de crianças e adolescentes, já que você tocou nesse assunto do trabalho infantil, porque, de fato, se a gente for parar para pensar que os garotos, os aviõezinhos, como eles chamam, eles são vítima do trabalho infantil e não criminosos, enfim, ali praticando algum tipo de infração, você coordena atualmente um edital que é combatendo o trabalho infantil na indústria da moda. Isso. Que responde a uma demanda, inclusive, que veio da sociedade civil. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. O edital combatendo o trabalho infantil na indústria da moda é uma parceria com o Instituto CIA, né, no sentido de justamente tentar mitigar um pouco dos impactos causados pelas empresas, né, e por toda a cadeia da moda, a cadeia produtiva da moda, né. Sim. Esse tipo de parceria, né, a gente entende que esse tipo de parceria entre fundações, sociedade civil e até mesmo institutos empresariais, ele dá conta de alcançar uma parcela da juventude a quem não se está oferecendo, né, o equipamento social, a quem que não tem acesso a esse equipamento social que o resto da população tem, né? Sim, e muitas vezes a criança que está ali trabalhando, ela é vítima de um Estado que, enfim, não foi atrás dessa criança, não viu que ela estava fora da escola, ou não ofereceu a vaga na escola quando era preciso. Então é por isso que, de volta ao conselheiro, eles são tão importantes, assim como o Ministério Público? Com certeza. Eu acho que tem uma questão aí que a gente tem que pensar que quando a criança chega no pior tipo de trabalho infantil, que é a indústria do tráfico, que é a que mais oferece postos de trabalho para a infância e adolescência, a infância e juventude, quando a criança chega aí é porque teve um total abandono do Estado, Quando o conselheiro tutelar, ele preza por pautas conservadoras, o que ele faz? A escola tem problemas para receber o adulto, o jovem, o adolescente que dá problemas, que cometeu ato infracional, e o conselho tutelar, ele reforça isso. Sim. Ele não abre para discussão de que existe a possibilidade daquela criança se acessar a serviço de educação, de cultura, a alimentação, né? O Estado brasileiro não garante à criança e ao adolescente alimentação digna. Sim. Então, quando a criança chega, hoje um componente bastante forte do sistema socioeducativo, o tráfico de drogas, tanto para os homens quanto para as meninas, tanto para os jovens masculinos quanto as meninas, os meninos e as meninas, é um componente muito forte a questão do tráfico. Quando a gente fala em sistema socioeducativo, em ato infracional, em adolescente infrator, a sociedade toda, os programas sensacionalistas propugnam que tem um monte de assassino no sistema socioeducativo. Lê do engano. As maiores parcelas é furto e roubo. Sim. Depois tráfico de drogas. É uma parcela muito menor a questão do atentado à vida, né? Sim. Mas, linkando com a questão da redução da maioridade penal, o parlamento tal, coloca que
é necessária a redução da maioridade penal porque existe uma impunidade. Sim. Não é verdade. Não é verdade. Para o adulto, o crime de homicídio, a punição varia de 12 a 20 anos, com agravo, né? E o jovem infrator, com o cumprimento de 1/6 da pena, ele pode sair, e o jovem infrator cumpre 3 anos de medida socioeducativa se ele for, no caso de homicídio. Se você fizer as contas, o sistema socioeducativo, a criança e o adolescente passa mais tempo privado de liberdade do que um adulto. Sim. Que cometeu um homicídio. E é um ciclo vicioso, né? Porque esse mesmo, a gente tem dados do Conselho Nacional de Justiça que dizem que a população de meninos e meninas no sistema socioeducativo, cumprindo medidas, e mesmo no sistema carcerário, um número importante dessas crianças, eles são oriundos do trabalho infantil, né? Então, essa noção de que a gente tem de que o trabalho infantil, de que alguns de nós temos, né, de que o trabalho infantil protege a criança de ter acesso a lugares mais perigosos, né, na verdade é o contrário, né? O trabalho infantil ele acaba acaba apresentando a criança a um mundo em que assédio sexual é uma realidade, né, ao tráfico de drogas, enfim. Então é uma noção muito pervertida do que acontece de fato. Agora, quando você fala dessa história dos garotos que trabalham no tráfico, é uma escolha política você enquadrá-los como vítimas de trabalho infantil ou criminosos que estão praticando algum tipo de infração? É uma escolha política? Na verdade, tem uma questão jurídica que precisa ser bem enfrentada, né? Porque tradicionalmente o que é feito, que o sistema de justiça faz, é tratar esse adolescente como autor de um ato infracional, e só. Sim. Né? E na prática mesmo, se a gente for olhar concretamente, o que acontece é a responsabilidade, não é nem responsabilização, é punição mesmo. Sim. É uma vingança. Inclusive com muitas situações de violência, de tortura, enfim. Quando eu usei a palavra cruel, perverso, é que realmente eu não consigo pensar em outra coisa quando eu penso no sistema socioeducativo. E a gente promete uma coisa, em primeiro lugar, né? Esse papo da impunidade tem que ser muito bem pensado, porque realmente existem muitas situações, inclusive no tráfico, isso acontece com alguma frequência, em que a pena do adulto é menor do que o tempo de internação do adolescente. Por mais que a lei proíba isso expressamente, a lei do SINASE proíbe que a consequência para o adolescente seja mais gravosa do que para o adulto, e isso acontece o tempo todo. Enfim, a gente tem estudos suficientes demonstrando isso. Então, o sistema todo é montado, o sistema socioeducativo é montado de uma maneira que pressupõe, se a gente quer levar a sério, que a gente faça essa reflexão, e é uma reflexão jurídica profunda, que precisa ser feita, é algo que tem que ser enfrentado, porque justamente a gente está falando de proteção de direitos dos dois lados, né? Então, quando a gente está falando do adolescente como vítima de um trabalho infantil, o que é mais importante para a sociedade brasileira? Que prevê na Constituição, no artigo 3º, que é o objetivo fundamental do Brasil, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades, todas as formas de discriminação. Me parece que fica relativamente fácil a gente entender o que deveria ser prioritário nessa questão. Claro, né? Sim. E eu acho espera um minutinho, a gente já volta para esse papo rapidinho, eu vou botar mais uma pessoa nessa conversa. A gente vai agora para Fortaleza, no Ceará, conversar com a Thalita Maciel, que é assessora jurídica do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Uma das principais pautas da organização hoje é a defesa do direito à educação. Por exemplo, combate a propostas como militarização de escolas e o Escola Sem Partido e as tentativas de proibição do debate de gênero nas escolas. Oi, Thalita, seja muito bem-vinda aqui no Bom para Todos. Oi, tudo bem? Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Seja muito bem-vinda. Eu queria que você falasse um pouco, então, sobre esse combate que vocês têm feito nessa área da educação. Como que funciona? Quais as críticas, quais as denúncias que vocês recebem e como vocês agem a partir disso? Então, o SEDETA Ceará tem recebido muitas denúncias, né? Que traz para a gente a análise de contexto de que a militarização está muito presente nas políticas públicas, né? Está muito presente na vida da juventude, na vida dos adolescentes, dos jovens. Isso tem nos preocupado bastante. As escolas já têm sido esse cenário, né? Esse apontamento de que
essa visão militarizada, né, tem chegado. O Ceará foi um dos estados que aderiu a essa proposta do governo Bolsonaro, né, a constituição, a implantação de escolas cívico-militares. E para a gente tem essa proposta como muito preocupante, assim, a gente já traz, né, um aprofundamento da polícia, um aprofundamento das Forças Armadas nos espaços públicos, nos equipamentos públicos, né, e agora a gente tem escolas militarizadas, né, com um disciplinamento, com controle dos corpos dos meninos, né, que isso já acontece no socioeducativo, como estava sendo debate agora há pouco, né, e a gente percebe isso permeando toda a política para a infância e adolescência, né, então a gente tem se preocupado bastante com essa pauta. O SEDECA tem recebido muitas denúncias já, né, de uma gestão que não consegue gerir os conflitos de uma forma, né, a partir da justiça restaurativa, a partir de uma outra proposta de mediação de conflitos, e aí a gente tem como bastante preocupante que implantações de escolas como essa que vai aprofundar ainda mais essa não mediação, né, a partir de uma mediação que a gente acredita, que é na construção da liberdade, que é na construção do direito à liberdade, do direito a dividir, enfim, né, dessa construção que a gente acredita, né? E nesse sentido, sim. E nesse sentido de apresentar soluções, vocês atuam também na formação e educação popular com crianças e adolescentes na periferia. Isso, a gente tem feito um trabalho, né, junto com o coletivo de adolescentes e jovens nas periferias de Fortaleza, muito pautado, né, essa demanda chegou muito forte ao SEDECA, também a partir desse conflito instaurado, né, dessa guerra instaurada nas comunidades. A gente vive hoje no Ceará uma crise de segurança pública bastante distante, né, em que a polícia tem feito abordagens truculentas, né, na periferia, toques de recolher. A gente tem muito explícito também nos bairros da periferia de Fortaleza, eventos culturais da juventude, promovidos pela juventude, como bailes, rodas de rap, né, enfim, rodas de reggae, que são simplesmente acabadas, né, são destruídas pela força da polícia nas periferias. Então a gente tem sido convocado também para estar junto com esses coletivos, e o SEDECA tem um trabalho em 3 comunidades da periferia de Fortaleza, nesse sentido de fortalecer a força também da juventude, acreditando que a participação desses sujeitos, né, que são os principais diretamente envolvidos nessa questão, né, que sofrem as violações diretamente, que tem capacidade de fato de reagir e resistir a tudo isso. Então a gente tem um trabalho realizado muito a partir da cultura, da arte, com esses coletivos na periferia, né? Que bom. Pautando essa questão do extermínio, da criminalização, do superencarceramento. Sim. Thalita, agradeço muito sua participação aqui no Bom para Todos. Muito obrigada. Obrigada também. Boa tarde. Boa tarde, até mais. Nossa conexão não estava muito legal, mas deu pra gente entender, deu pra gente conversar, foi tudo certo. Bom para Todos faz um rápido intervalo, fica por aí. A gente já volta com a nossa conversa aqui no estúdio. Até já. Tá, deixa eu ler alguns comentários, pessoal. Peraí. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Fernando Gregório está com a gente, Jaime de Freitas, Lorisvaldo Alves, boa tarde. Marco Fernandes falou parabéns para toda a equipe, muito obrigada. Salete Farias, boa tarde. O Júlio César é de Minas, BH. Francisco Assis está com a gente, Eliana Cristina, Marildes Pontes, Maria Celsa, Estela Lacrux de Campinas, também está sempre aqui com a gente. O Heleno Cruz, boa tarde, TVT. Helena do Itaim Paulista. César Moraes deu parabéns para a gente também. Excelente programa. Um forte abraço ao doutor Daniel, excelente promotor de justiça. Elza Rodrigues, que é membro do nosso canal do YouTube. Boa tarde. Wilson Almeida, que é de Itabaiana, Sergipe. Que bacana, muito bom. Tem gente de tudo quanto é lugar. Obrigada, pessoal, pela companhia. Posso voltar com uma questão mais focada nos dias recentes, com o Bolsonaro levantando a criança, com a arma na mão? A gente pode falar.
Bom para todos, de volta ao vivo. A nossa conversa hoje aqui no estúdio é sobre direitos de crianças e adolescentes. Estamos com a Adriana Guimarães, assessora de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos, Daniel Serra Azul Guimarães, que é promotor de justiça, e Regina Lúcia Santos, da Associação Amparar. Queria falar um pouquinho, então, sobre esses últimos dias, os acontecimentos recentes. Bolsonaro, na sexta-feira, levantou uma criança ali durante uma formatura de policiais que aconteceu em São Paulo, e a criança segurando uma arma. E daí aquilo gerou uma grande polêmica, porque... a gente tem a foto, essa foto, exatamente, enfim. Essa foto falaram que a arma é de brinquedo, parece-me que a Constituição, o ECA proíbe a arma de verdade, está tendo essa discussão se a Constituição permite que isso seja exibido, uma criança portando uma arma, enfim. Mesmo Bolsonaro, que durante as eleições deu declarações sobre, não foi esse, do já presidente, sobre trabalho infantil, que ele falou que ele só não vai atrás de desmontar com trabalho infantil porque é comprar uma briga muito grande. A proibição, né, do trabalho infantil. Isso, enfim. Daí você falava sobre a discussão, a gente precisa fazer uma discussão sobre esse tema todo, mas não é essa discussão que está sendo feita, é essa discussão que a gente quer, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse atual cenário no âmbito de ECA, de Estatuto da Criança e do Adolescente, de respeito às crianças e adolescentes. No Rio de Janeiro, a menina Agatha Félix, que recentemente foi morta, e não é a primeira criança que foi morta lá no Rio de Janeiro, que tem uma política de morte, enfim. Comentem para mim. Vou começar com o Daniel. Bom, descontadas avaliações aí, a partir de um ponto de vista partidário, o fato é que a gente está vivendo um momento bastante preocupante em relação a todas essas questões, né? Estou falando aqui a partir da Constituição brasileira, sou promotor de justiça, meu dever é defender o direito, e o direito que está escrito na Constituição e nas leis, e não o direito que se tenta, enfim, se aplica concretamente muitas vezes e dissociado de questões importantes como a que eu mencionei. A gente tem uma Constituição que traz um projeto de sociedade, sim, que estabelece uma série de fundamentos, objetivos fundamentais no sentido de construção de uma sociedade mais justa, livre, solidária. E isso só pode ser feito a partir de uma ideia de solução pacífica dos conflitos. Inclusive é um princípio também constitucional brasileiro nas relações internacionais, inclusive uma tradição que o Brasil construiu ao longo de muito tempo e que hoje também está ameaçada, que é justamente o papel do Brasil na contribuição para a solução pacífica dos conflitos internacionais, né? Então, é muito preocupante porque justamente a discussão que se coloca, que é necessária para a questão do adolescente no tráfico, está muito longe de ser feita. Hoje nós estamos fazendo discussões que não têm potencial de efetividade nenhum para mudar essa situação, que é essa discussão absolutamente enviesada sobre aumento de tempo de internação, aumento de redução de maioridade penal, né? A discussão que tem que ser feita não tem sido feita. E a gente está vivendo realmente um período muito turbulento. Me lembra um pouco daquela ideia que está posta no livro aquela canadense, Naomi Klein, a doutrina do choque. Tem um filme também, enfim. Nós estamos vendo uma coisa preocupante, né? Do golpe para cá, a pauta econômica antissocial, excludente, tem se afirmado de uma maneira bastante preocupante, enfim, violenta mesmo. E violenta porque está vindo acompanhada de uma escalada autoritária, do crescimento paulatino, talvez até como consequência de coisas como aqueles programas policiais sobre os quais a gente estava falando agora há pouco, ao longo de muitos anos. O fato é que hoje a gente tem nossa sociedade, que nunca foi uma sociedade de pensamento libertário, democrático, mas parece que está num período um pouco mais grave de pouca compreensão quanto ao quanto a violência pode ser danosa na relação com a política e com construção de melhores maneiras de a gente viver, né, em sociedade. Sim. Eu acho que a gente passa por um processo muito forte mesmo, de uma visão de que não é uma visão de que a gente tem que proporcionar para a infância e juventude os meios da construção do bem viver, né? A nossa sociedade hoje é absolutamente punitivista.
Sim. Absolutamente punitivista. Então, o sistema judiciário propugna pela punição e por isso que eu falei que é hipocrisia a gente chamar de sistema socioeducativo. Eu trabalho socialmente com a questão do encarceramento e do racismo, mas eu trato a questão da privação de liberdade para adolescência e para a forma adulta, eu trato da mesma forma, porque para a gente é a mesma coisa. Sim. Exatamente a mesma coisa. E o caráter do sistema socioeducativo não é um caráter de propiciar mesmo a socioeducação para o jovem infrator. É a coisa da vingança que o Daniel falou tão bem. A sociedade brasileira, hoje, em termos de justiça, é uma sociedade absolutamente vingativa. A proposta não é da remissão da infração ou do crime, não é isso. A proposta é de se vingar do infrator, do criminoso, etc. E a gente tem um sistema absolutamente injusto. Eu comentava com a Adriana, antes da gente entrar, que nessa questão do socioeducativo tem os meninos do tráfico e tem as meninas e mesmo no sistema carcerário, as mulheres que nem estão no tráfico, mas o companheiro, o pai estão, e elas foram aprisionadas, tiveram a privação de liberdade por conta de serem parceiras de alguém que estava no tráfico. Sim. Então, e essa coisa da punição é incrível como tudo hoje é tratado como caso de polícia. Né? Nessa sociedade vingativa, é tudo tratado como caso de polícia. Vários debates que a gente tem... A educação, né? Sobre a militarização da educação. Sobre política pública acaba virando um caso de polícia. A educação está virando um caso de polícia. Vamos militarizar. E assim, de nenhum ponto de vista, isso é interessante. Se a gente for ver, as escolas militares são extremamente mais caras do que os institutos federais, por exemplo. Se a gente for ver, ela não dá conta da mediação dos conflitos postos para a sociedade brasileira, para a juventude, sim, de forma geral. Os casos hoje de assédio moral nas escolas militarizadas e até casos de assédio sexual a gente tem, por exemplo, no estado do Mato Grosso já apareceu caso de assédio sexual, sim, por instrutores militares. Quer dizer, gente, que coisa é essa? Nós não estamos propondo soluções para os problemas sociais que nós temos. Sim. Né? Então, bota a polícia que resolve. E a gente tem visto que não resolve. Né? Sim. Desde janeiro, a gente tem assistido uma escalada da militarização na vida pública, em geral, e a gente tem visto que isso não resolve. Não resolve todos os problemas que estão postos aí. Sim. E nesse sentido, para fugir de transformar tudo em caso de polícia, o Fundo Brasil tem apoiado programas, justamente instituições que agem nesse sentido. Justamente, os nossos editais são justamente uma maneira de apoiar esses grupos da sociedade civil a resistirem e, em última instância, a resistência desses grupos significa um apoio muito importante para a democracia. Sim. Né, que está em jogo nesse momento, né? Sem sombra de dúvida, apoiar o Fundo Brasil nesse momento significa apoiar esses grupos que estão na ponta fazendo essa luta. Sim. Quando a gente fala em democracia, a gente passa por esse assunto também, né, Daniel? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente está atrasado, né, na tarefa de construir aquela sociedade que está projetada na Constituição Brasileira. 30 anos, né, atrasados nesse processo. E a gente está num momento justamente de uma crise democrática bastante séria e esses fatos recentes aí não ajudam a gente a se animar. Né? Quanto a essa questão de escolas militares, claro, do ponto de vista de analisar a ordem jurídica, o direito educacional, é algo que, para a gente aqui, o Estado de São Paulo não aderiu, né?
a discussão ainda está sendo feita no meio do direito educacional, mas o que parece difícil é que isso o projeto, da maneira como está posto, se compatibilize com o Plano Nacional da Educação, com a LDB, enfim, com todo um processo de muitos anos, décadas mesmo, de construção democrática, né? Que você não chega de um dia para o outro e coloca uma proposta completamente diferente que eventualmente pode ser incompatível, né? Pode eventualmente pressupor você selecionar os alunos, pode pressupor você dar um direcionamento de verbas, de recursos diferentes para uma escola e para outra, e tudo isso tem que ser analisado do ponto de vista do direito à isonomia, à igualdade, né? Então, e caso não seja compatível, o que é possível fazer? Entrar com uma medida judicial? Sim, aí existem inúmeras medidas possíveis, né? Tem que ser avaliado, mas essa constatação ainda tem que ser feita, né? Sim. Tem que olhar diante da situação concreta se aquilo é algo compatibilizável com os planos nacional, estadual, os estaduais municipais de educação, né? Porque até o último momento eu vi um vídeo inclusive do ministro da Educação, o Abraham Weintraub, com não sei se era um governador, um prefeito de alguma cidade, e eles dizendo então que ele tinha aceitado esse plano e que em tal estado, em tal cidade, as escolas militarizadas seriam implantadas. Parece que já está no momento de implantação, de fato. A gente não passou por esse debate. Exato. Debate é uma coisa que não tem acontecido muito no Brasil ultimamente, né? E as coisas estão sendo postas nessa lógica que a gente estava dizendo, né? Então, a gramática do diálogo está dando lugar para da guerra, né? Do enfrentamento, do combate. A gente ouve essas expressões até no meio jurídico, que é assustador. Né? Porque se o direito é um instrumento para que a gente consiga democraticamente lidar com a diferença, lidar com o conflito, quando você começa a ver operadores do direito usar expressões como... Enfim, qualquer expressão que começa com combate já começa a ser complicado, né? Porque a gente está colocando uma lógica um pouco diferente. E é o que eu estava dizendo, é uma lógica de guerra baseada em ideias completamente dissociadas da realidade. Então você tem, por exemplo, uma ideia de que a juventude, essa que está sendo exterminada, a juventude negra, pobre, periférica, principalmente das grandes cidades, que essa juventude é perigosa e precisa ser criminalizada, encarcerada, controlada, porque representa... Mas se a gente vai olhar o Atlas da Violência, os dados, o mapa da violência, a gente vê que essa juventude quem é a maior vítima da violência. Então a gente olha para a maior vítima da violência no Brasil, coloca como se fosse o vilão dessa história, né? E desenvolve toda essa lógica que para a gente que atua no dia a dia no sistema de justiça, é algo bastante difícil de lidar, porque a gente olha para a realidade, seja na vivência do dia a dia empírica, da atuação do trabalho, seja por meio dos trabalhos acadêmicos, né, que nos ajudam a entender o que é a realidade social, e quando a gente olha para o que está acontecendo dentro do sistema de justiça, existe um descompasso muito grande, né? E o sistema de justiça brasileiro ele não existe numa bolha ou separado da sociedade brasileira, ele tá adoecido da mesma maneira como a sociedade brasileira está adoecida, pelo menos, enfim, é um ponto de vista, né? E no momento de um processo de escalada autoritária, crise democrática, isso pode ser algo bastante preocupante. Claro. A gente, eu tenho enxergado que o sistema judiciário e, na verdade, o próprio a presidência do país, alguns governos estaduais têm enxergado a população negra, a juventude negra, como inimigo a ser contido, como... Então, e isso tem perpassado várias coisas. Então, por exemplo, eu penso assim, se o sistema judiciário funcionasse baseado na Constituição brasileira, aquela foto do... Sim. De Bolsonaro, do Bolsonaro com a criança com a arma, que é uma réplica, né, segundo as informações, o Ministério Público teria que ter ido atrás, claro, na hora e tomado as medidas cabíveis, porque assim é proibido a comercialização,
o uso, a divulgação de imagem, não sei o quê, de armas que sejam réplicas, não é? Eu não tenho a... Ô, Daniel, eu queria saber de você, é proibido mesmo? Então, não existe uma proibição expressa de circulação de... Existe uma restrição a armas que são aquelas que parecem de verdade, né? Tá. Pela foto pode ser, Sim, se parece for muito. realmente uma réplica ao caso. Agora, muito mais do que isso, o que aquela situação ali simboliza é algo que, fora de qualquer dúvida, ofende o ECA. Sim. Os princípios do ECA. Sim. Né? Então, não é aquilo que tem que ser feito com uma criança no Brasil, a partir do que a nossa Constituição e o ECA determinam. Né? O que a criança ou adolescente tem no Brasil é o direito a se desenvolverem, tendo acesso aos direitos básicos para isso. E claro que num ambiente em que essa criança seja educada para a paz, para boa convivência e etc. E não dessa maneira. Claro. Desculpa, conclua. Eu só queria saber do que se tratava ali. Então, eu acho que no estado de São Paulo, o Daniel pode falar com muito mais propriedade, eu li que existe uma regulamentação para a circulação dessas armas. Então, assim, como aconteceu no estado, eu acho que o Ministério Público tinha que ter, sim, feito isso, porque é um absurdo que a imagem que o governo dá para a infância é de uma criança militarizada, porque na verdade ela não está só com a arma, ela está com uma roupa que lembra uma farda da polícia, né? E é isso, como assim? É interessante que essa polêmica tinha sido criada há algum tempinho, porque ele fez a arminha com uma mão de uma menina, né? Mas ali, enfim, era a mão da menina. Você pode dizer até que é outra coisa, né? Sim, Mas nesse caso não, era uma arma mesmo, parece muito uma arma de verdade. A gente não sabe se é de fato uma réplica ou não, parece muito uma arma de verdade. Uma criança no colo do presidente da República, né? Transformado num adulto que... Sim, é muito simbólico de várias formas, né? É simbólico de todo o momento, é de um simbolismo do momento que a gente está passando. E assim, se a gente pensar no Brasil, no que está acontecendo com a juventude negra, você falou da Ágata, mas no Rio de Janeiro esse ano foram assassinados, baleados 16 crianças em 9 meses, assassinados 5 crianças pela mão do Estado. Sim. Pela mão do Estado. Então, é de uma perversidade. Sim. É de uma perversidade. Se a gente for olhar todas as crianças, você pega, tem na internet, tem foto de todas as crianças baleadas e assassinadas esse ano, todas negras. Todas negras. Então, assim, o Estado brasileiro resolveu que a maior parcela da população, né, se a gente for separar a juventude, hoje a população negra é mais de 52%, né? Se a gente for separar a juventude negra, é a maior parcela da população jovem desse país, o Estado brasileiro resolveu que é o inimigo a ser contido. De acordo com o que a gente conversa aqui, o governo fascista que escolhe um inimigo e, enfim... Não. A questão é assim, é de que nós estamos sendo governados com uma visão de guerra. Sim. Nós temos um inimigo a ser combatido, Nós temos um inimigo a ser contido. E esse inimigo é a juventude negra, pobre, periférica. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês. Adriana, muito obrigada pela presença do Fundo Brasil de Direitos Humanos, sempre trazendo temas tão relevantes para a nossa discussão aqui no estúdio. Eu agradeço muito a presença de vocês todos. Obrigada a você. Obrigada. Olha só, você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo. É só acessar o catarse.me/TVT. Você faz uma assinatura e colabora com a gente, com a TVT. Bom, para todos, fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa nas reapresentações, hoje às 11 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã. Você que nos acompanha pelo Facebook ou YouTube, não deixe de dar like no nosso vídeo. Se quiser, compartilhe também. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.